queridos alunas e alunos, aqui é o professor André. Estamos aí em mais uma videoaula, aula de número 2, e hoje nós vamos falar de um assunto que está bastante em evidência, é a taxa percentual, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, né, de pandemia, do coronavírus. A todo momento a gente escuta a falar na televisão a respeito de percentual, taxa percentual, taxa de contaminação, taxa de mortalidade do vírus. Então nós vamos entender hoje um pouco o que quer dizer esse índice. Mas antes de eu voltar explicando, vocês vão ver, acompanhar agora aí um vídeo que está sendo passado para vocês. Então, olha, de olho no vídeo. Porcentagem. Certamente você já ouviu falar nessa palavra. Mas será que você já parou para pensar nesse assunto? Não? Então você está ligado no canal certo, porque esse é justamente o tema da nossa aula de hoje. Porcentagem. Saiu o aumento, né? 25%. 25%? Quanto é que é isso, hein? Só fazer a conta. Se eu ganhava R$400 e tive um aumento de 25%, eu vou passar a ganhar... R$417. É isso Que aí. R$417? Ficou louco? Desde quando 25% de 400 é 17, ô Gil? Que isso? É só fazer a conta. Então faz. Eu já fiz a minha. Se quiser, faz a sua. Eu faço. 25% de 400. Sei. Se eu tenho 100... Tá vendo? 25 já seria 25. Se um trabalhador ganha R$400 e tem um aumento de 25%, qual será o valor do seu novo salário? 25% de 400, quanto é? Questões como esta, que envolvem cálculos de porcentagem, fazem parte da nossa vida. Certamente você já viu o símbolo de porcentagem muitas vezes. Afinal de contas, ela já faz parte das nossas vidas. Porcentagem. Todo mundo fala nessa palavra todos os dias. Mas será que alguém sabe o que significa este símbolo aqui? Vamos ver. Você sabe o que significa esse símbolo? Sei. Sem dúvida, porcentagem. Esse símbolo aí é porcentagem. Porcentagem. Percentual. É porcentagem, né? Porcentagem. Porcentagem. Este símbolo aqui, que se lê por cento, substitui uma fração de denominador 100, que significa dividir por 100. Ficou claro? Mais ou menos? Então presta atenção. Falar 42% é a mesma coisa que falar 42 dividido por 100. E 42 dividido por 100 dá 0,42. Veja estes outros exemplos. Repare que 32% é a mesma coisa que 0,32 e que 15% é o mesmo que 0,15. Outra coisa importante nessa história da porcentagem é que a gente pode representá-la graficamente, podendo assim visualizá-la com mais clareza. É exatamente essa reportagem que a gente vai fazer agora, transformar uma porcentagem num gráfico. O problema é simples. Olha aqui. Eu tenho que colocar em um gráfico a distribuição de uma renda familiar, que está dividida da seguinte maneira. De alimentação, 55% do orçamento. De moradia, 25%. De vestuário, é consumido 10% da renda familiar. De transporte, 5%. Educação, 3%. Produtos de higiene, 2%. E para o lazer, não está sobrando nada, ou seja, 0%. Este aqui é o gráfico de barras que foi montado a partir da distribuição de renda familiar que a gente viu agora há pouco. Você quer saber como todas aquelas porcentagens se transformaram neste gráfico? De alimentação, 55% do orçamento. De moradia, 25%. De vestuário, 10% da renda familiar. De transporte, 5%. Educação, 3%. Produtos de higiene, 2%. E para o lazer, 0%. Observe que cada item da lista ganhou uma cor. E da distribuição do total de 100% da renda familiar, nós ficamos com o seguinte gráfico.
Vicente, não me leva a mal, mas eu sei o que eu tô falando. Tá certo? Opa, Rapaz, obrigado. é verdade, porque eu fiz as contas, entendeu? 25% é 17. Aqui, ó. Quanto é que deu, hein? R$25. Vem cá, e a gorjeta, quanto é que é? A gorjeta não tá incluída, normalmente é 10%. Ah, bom, se é 10% de 25... não. É... Como Pelo não? amor de Deus, não vai vir com a sua matemática de novo, que vai ser prejuízo na certa, viu? Vamos Meu Deus do céu. Vai começar tudo de novo, Vicente? Não vai começar. Ah, E agora, parece que nossos amigos estão realmente às voltas com as porcentagens hoje, não? Mas será que é difícil calcular a gorjeta dessa conta? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se a conta deu R$25 e eu tenho que deixar uma gorjeta de 10% sobre este valor, então eu tenho que fazer a seguinte conta. 10% de 25 é o mesmo que 10 sobre 100 de 25, que é o mesmo que 0,10 de 25. Olha que interessante. A palavra de vai sendo substituída pelo x da multiplicação. Mas vamos em frente. Fazendo esta conta, eu tenho o seguinte resultado. 25 vezes 0,10 é igual a 2,50. Isto é, 10% de R$25 dá R$2,50. Tudo bem. 10% de 25 são R$ 2,50. E é este o valor da gorjeta que os nossos amigos têm que pagar. Mas será que na prática a gente faz essas contas todas em situações como esta? É claro que não. Mas como será que se faz contas assim de cabeça? Vamos pensar? Vamos pensar um pouco nesta conta. Para começar, 25 vezes 0,10 é a mesma coisa que 25 dividido por 10. Eu já aprendi que dividir um número por 10 é uma conta que dá para fazer de cabeça. O resultado é um número 10 vezes menor. Isto quer dizer que é fácil calcular 10% de qualquer valor. Vamos pensar nesta conta. Quanto é 10% de 122? Quanto é 10% de 122? 10% de 122? 12. E 10% de 122, não sei. De cor assim, não sei. 12,2. 120 é 12 e 20. 12,2. É isso aí, 10% de 122 é igual a 12,2. Mas será que a galera aqui tá realmente fera em porcentagem? Deixa eu conferir. Se uma estrada vai ter 124 quilômetros e 50% dela já foi asfaltado, quantos quilômetros foram asfaltados? Ai, você me pegou. Eu sou horrível em matemática, meu Deus. 124, 62. 124, a outra metade, né? Ai, não sei. 64. 62. Sei não, viu? 50% é 62. Tá certo? 62. Exatamente, 62 quilômetros já foram asfaltados. Mas como é que ele chegou nesse resultado? Simples, 50% de 124 é a mesma coisa que 0,50 de 124, que é o mesmo que 0,50 vezes 124. Agora fica fácil, 124 vezes 0,50 dá 62. Já ia me esquecendo. Repare que 50% representa metade da estrada, cujo total é o mesmo que 100%. Então esse problema também podia ser resolvido de uma outra maneira, dividindo 124 por 2. Você já sabe, 62. Bem, nosso programa já está chegando ao fim e a gente ainda não resolveu aquela primeira questão, lembra? Um trabalhador teve um aumento de 25% sobre seu salário de R$ 400. De quanto vai ser esse aumento? Mas agora fica fácil matar essa charada, não fica?
Claro que fica. É só pensar um pouco. Se eu quero saber quanto é 25% de 400, não tem erro. Como a gente já viu, 25% de 400 é o mesmo que 0,25 de 400, que é a mesma coisa que 0,25 vezes 400. Multiplicando 0,25 por R$400, a gente chega ao resultado de R$100. É isso aí. O aumento de salário vai ser de R$100. Ou seja, se o trabalhador ganhava R$400 e teve um aumento de 100, então ele vai passar a ganhar R$500. Pois bem, o aumento vai ser de R$100 e o nosso amigo vai passar a ganhar R$500 por mês. Mas será que não existe uma maneira de calcular o novo salário sem precisar calcular o aumento propriamente dito? É claro que existe. Se o salário atual é de R$400, então dá para dizer que é o mesmo que 100%. Se ele teve um aumento de 25%, então eu posso dizer que ele vai ganhar 125% de 400, que é a mesma coisa que 1,25 vezes 400. Uma conta que a gente já tira de letra, certo? Olha lá, 1,25 vezes 400 dá 500. Viu só? Não tinha nada de R$17. O meu salário vai ser R$500. Puxa, R$500, hein? Exatamente, R$500. Não tá mal, né? Bom. Mas me diz uma coisa, pra falar em R$500, que tal se acertar aquela dívida comigo de R$20? Que dívida? Então lembrar da cervejada, sabe? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu o significado do símbolo de porcentagem e como substituí-lo por um número decimal. A gente viu também a representação em gráfico de barras e setores de uma situação envolvendo porcentagem. Outro assunto desta aula foi o cálculo mental de 10% e 50% de um número. E a gente aprendeu como calcular outras porcentagens e como resolver problemas de aumento de um valor. Porcentagem, esse foi o tema do nosso programa de hoje. E como você viu, esse tema está presente em vários momentos da nossa vida. E tem 1001 utilidades. Agora é com você, é só fazer os exercícios, estudar o livro e mãos à obra. Boa sorte, hein? Até a próxima! E aí, pessoal? Viram o vídeo? Gostaram? Então, agora vamos às explicações. Vamos tentar clarear um pouquinho mais as explicações. Estamos falando, né, sobre taxa ou índice percentual. E a palavra percentual ou porcento, na verdade, ela quer dizer o quê? Por 1%. Ou seja, é uma divisão que ela é feita sempre por 100. E o símbolo que nós utilizamos para identificar a porcentagem ou a percentagem, tanto faz, é esse aqui. Ok? Então, por exemplo, 20% eu tenho que transformar essa informação aqui em uma divisão aonde eu esteja dividindo sempre um número por 100. Não podemos esquecer que toda fração é uma divisão. Exemplo, 10 dividido por 2. 10 meios. Isso aqui é uma fração, mas na verdade é também uma divisão. Então toda fração é uma divisão. E no caso da porcentagem, nós temos que sempre nos lembrar que nós estamos dividindo um número por 100. Por isso que é porcento. Percentual. Por 100. Por 1%, né? Como colocamos aqui. Então, no nosso exemplo aqui, 20% pode ser escrito como uma fração de 20
dividido por 100, certo? Se eu dividir 20 por 100, eu vou achar o número decimal 0,20, 0,2 ou 0,20, certo, gente? Muito bem. Vamos dar um outro exemplo aqui. 50%. Que fração representa 50%? É 50 dividido por 100. Se eu dividir 50 por 100, eu vou achar o número 2, né? Então, a fração que representa 50% é 1/2, ou 1/2. Então, isso são formas da gente transformar a nossa informação de porcentagem em fração ou em número decimal. E para que a gente precisa estar fazendo essas transformações? Para fazer cálculos. Essa informação ela é importante. Por quê? Porque eu trabalho com uma porcentagem sempre baseado em números maiores. Então, quando eu digo, por exemplo, que 20% da população brasileira tem nível superior, acessaram um nível superior, um exemplo, eu estou dizendo que de todo aquele número da população brasileira, que hoje são quase 210 milhões, uma parcela que é 20% a cada 100 pessoas, desses 210 milhões, 20 fazem faculdade, fizeram faculdade, fizeram o nível superior. Não sei se esse dado é verdadeiro, mas eu estou aqui só inventando. Então, como vamos fazer o cálculo da porcentagem, né? Dessa forma como nós estamos colocando aqui. Primeiro, a gente transforma a informação numa fração e, se for o caso, a gente transforma em número decimal também, certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos transformar a fração 1/2 em percentual. Se é uma fração, se eu quero transformar essa fração aqui num número percentual, eu já sei que a parte de baixo da fração, o denominador da fração, ele vai ter que ter o número 100, porque é por cento. Muito bem. Então, eu estou dizendo que 1/2 é igual a alguém, que eu ainda não sei aqui, né, que eu vou descobrir, dividido por 100. Quem é que eu posso fazer aqui, encontrar, qual o número que eu posso encontrar para que torne essa fração equivalente? Vou começar a fazer multiplicações aqui para eu poder achar isso, né? Então, olha, 2 vezes, por exemplo, 50 é 100. Ah, tá, se eu multipliquei o denominador, para que eu mantenha essa igualdade, eu tenho que multiplicar aqui também o numerador. Então, 1 vezes 50, 50. 50 por 100. 50 dividido por 100. Certo? E se você jogar na sua calculadora aí, 50 dividido por 100, né? Vamos fazer aqui rapidinho, né? Você vai achar um número decimal. 50 dividido por 100, você vai achar 0,2. Perdão, 0,5. Ok? Se você dividir 50 dividido por 100, você vai achar 0,5. Vai achar o número decimal 0,5. Então, quando a gente for fazer cálculos de percentual, muitas vezes a gente vai ter que transformar em fração, transformar em número decimal ou transformar em percentual, em números percentuais. Daqui a pouco eu vou voltar para que a gente possa fazer alguns exemplos de exercícios, de exemplos de exercícios para que a gente possa entender como isso aqui é aplicado. Ok? Vamos voltar já. Então, pessoal, nós vamos agora
fazer alguns exemplos, realizar alguns exemplos, inclusive que estão lá no livro, no nosso livro de matemática, tá? O livro A Conquista da Matemática aí que está com vocês. Vamos para a página 11 e acompanhar o exercício 2. Ele diz assim: como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Então ele diz assim, olha, observando que 8 não é fator de 100, vamos escrever a forma decimal de 3/8, dividindo 3 por 8. Então o que ele está fazendo aqui? Como o número 8, né, ele não é um múltiplo, um submúltiplo, um múltiplo de 100, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de 3 por 8. Pega a sua calculadora aí, divide 3 por 8 e você vai achar o número 0,375, certo? Bom, 0,375, agora eu tenho que transformar isso aqui numa fração aonde na parte de baixo tem que aparecer quem? Se é percentual, tem que aparecer o 100. Ok? Bom, vamos lá. Todo número, um exemplo, que aparece sozinho, que não está na forma de uma fração, nós podemos entender que a parte de baixo dele, o denominador dele, sempre é 1. Então, o 0,375, como não tem uma parte também, 0,375, como não tem um denominador, nós vamos entender que aqui é 1. Certo? Então, se aqui para achar essa fração equivalente, eu multipliquei por 100, coloquei o 100 aqui, aqui em cima eu tenho que fazer a mesma coisa para manter a igualdade. Né? Uma fração equivalente, vezes 100. Ah, tá. Então, muito bem, como que eu vou resolver isso aqui agora? Eu vou resolver essa multiplicação. Como que eu faço multiplicação de números decimais? Se eu estou multiplicando por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para cá. Então, a vírgula que está aqui, ela vai pular daqui para cá, uma, daqui para cá, 2. 37,5 dividido por 100. 37,5 dividido por 100 nada mais é do que 37,5%. Ok? Vamos fazer um outro exemplo para tentar esclarecer um pouquinho melhor. Vamos lá. O exemplo número 3 da página 11. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de um desconto? Então ele diz, olha, inicialmente temos a razão. Se é 7.000 sobre 25, então eu tenho um desconto de 7.000 em cima sobre 25.000. Certo? Como que eu vou resolver isso aqui agora? Eu vou primeiro achar a fração equivalente e depois transformar ela numa fração aonde o denominador seja 100. Então, se eu tenho 3 zeros aqui, eu posso cortar esses 3 zeros aqui com esses 3 daqui. Então, fica 7 dividido por 25. Muito bem. Agora, eu tenho que transformar essa fração numa fração equivalente aonde o denominador seja 100. Como que eu faço para transformar 25 em 100? Multiplicando por 4. Certo? Bom, se eu multipliquei a parte de baixo por 4, porque 25 vezes 4 é 100, o que eu tenho que fazer com a parte de cima? Multiplicar por 4 também. 7 vezes 4 dá 28. Muito bem, 28 sobre 100, que na verdade é 28%. Então, 7.000 representa 28% de desconto sobre 25.000. O exemplo 4 agora.
apagar para ganharmos espaço. Exemplo 4, ele diz assim: em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? Bom, ele acertou 12 de um total de 15. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui é transformar essa fração em uma fração equivalente aonde o denominador seja o número 100. Mas eu não tenho nenhum número que eu possa multiplicar direto por 15 que eu vá achar 100 para que eu possa fazer a mesma coisa em cima, né? Ah, mas como que eu sei, professor? Como que eu sei se esse número é? É só você ir fazendo multiplicações, ó. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Bom, tá chegando perto. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. 105. Ó, passou. O 6 é 90. O 7 é 105. Então, eu não tenho nenhum número que eu multiplique aqui por 15 que eu ache exatamente 100. Então, qual a alternativa que eu tenho aqui agora? Bom, primeiro eu vou apagar aqui. Vou lá para a minha calculadora e vou calcular. Quanto que é 12 dividido por 15? 0,8. Certo? Bom, 0,8, agora a gente já começou, né, a chegar um pouquinho mais perto. 0,8 ou 0,80, eu posso dizer que é 0,80, né? Se eu acrescentar mais um zero aqui, não vai fazer diferença. E 0,80, na verdade, é, vamos lá, né? Embaixo aqui é 1. Então, 1 é o 100, e eu vou agora pegar esse 0,8, né? Pode até ser aqui, vezes 100, porque se eu multipliquei embaixo por 100, para manter a igualdade, em cima eu também tenho que multiplicar por 100. Vai ser, vou puxar para cá, 0,8 vezes 100, mais uma vez, como que eu faço multiplicação de números, né, decimais por 10 ou 100? Se tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas, né? 0,8 mais uma aqui, 80. 80 dividido por 100. 80 dividido por 100, na verdade, é 80%. Ok, gente? Agora, na sequência, nós vamos resolver alguns exercícios com vocês, alguns problemas envolvendo porcentagem. Então, pessoal, vamos agora resolver alguns exercícios com vocês, para que vocês possam ver como que é a resolução dos exercícios que envolvem porcentagem. Vamos resolver exercícios agora da página 12, no exercício número 1, que diz assim: na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de R$12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Bom, o preço do tênis é R$150. É o preço. O vendedor, ele ganha R$12 quando ele faz essa venda de R$150. Então, a comissão dele em cima dessa venda é R$12. Comissão. Ok? O que ele quer saber? Quantos por cento essa comissão representa do valor total do tênis? Bom, não podemos nunca esquecer, se estamos falando de percentagem, de porcentagem, nós estamos falando de uma divisão sempre por 100. Temos que encontrar sempre uma fração onde a parte de baixo seja sempre 100. Bom, então ele quer saber quanto representa R$12 de 150. Bom, se o número de baixo é 150,
eu não vou conseguir achar aqui de cara um número onde eu possa achar uma fração equivalente que o denominador seja 100. Então, qual a alternativa que eu tenho aqui? Primeiro, vou fazer a divisão. Pega a sua máquina aí e faça a divisão de 12 dividido por 150. Vou pegar a minha máquina aqui para fazer junto com você. 12 dividido por 150. 0,08. 0,08. Ok. Então agora eu vou achar a fração equivalente. Como? Já expliquei a vocês. Todo número que não tem um denominador aparecendo, eu sei que aqui embaixo ele é quem? É 1. Né? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu posso representar qualquer número fazendo ele nessa forma. Exemplo, 5 é igual a 5 dividido por 1, porque 5 dividido por 1 é 5. Então, para nos facilitar aqui o nosso entendimento, 0,08 dividido por 1. Oh, beleza, agora eu vou achar a fração equivalente em que o denominador seja 100. Muito fácil. Quem que eu tenho que multiplicar por 1 para achar 100? O próprio 100. 1 vezes 100 é igual a 100. Se eu multipliquei a parte de baixo, eu também tenho que multiplicar a parte de cima. Então, 0,08 vezes 100. Quanto que é 0,08 vezes 100? Se eu estou multiplicando por 100, o 100 tem 2 zeros, eu vou andar com a vírgula para a direita 2 casas. Então, se ela está aqui, ela vai andar para cá e vai andar para cá. Então, eu vou ter o número 8 dividido por 100. 8 dividido por 100 nada mais é do que 8%. Então, a comissão daquele vendedor, onde ele ganha em reais 12 reais, representa sobre os 150 reais 8%. Muito bem, vamos fazer agora o exercício número 2. Vamos lá, vamos fazer juntos. Não tem problema vocês usarem a máquina de calcular nesse momento, tá, gente? Porque a intenção nossa aqui não é que vocês façam cálculo, é que vocês aprendam o conceito de porcentagem. Vamos lá, número 2. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nesta mistura? Bom, Rafael mistura 120 mililitros de água com 80 mililitros de concentrado. E ele quer saber qual a porcentagem de água que ele colocou nessa mistura. Bom, ele colocou na mistura 120 ml de água. Qual o total da mistura? 120 mais 80. Então, para eu saber o total da mistura, porque eu quero saber quanto representa 120 do total. 120 mais 80, 200 ml. Muito bem. Então, se ele quer saber o percentual de água sobre o total da mistura, é 120 dividido por 200. Vamos lá. Tenho que encontrar uma fração aonde o meu denominador seja quem? 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Existem duas formas de vocês resolverem essa questão aqui. A primeira é como nós fizemos o exercício número 1. Pega a sua máquina de calcular, divida 120 por 200. Né? 120 dividido por 200. Você vai achar 0,6. 0,6. E aí, vamos fazer o mesmo raciocínio.
Se não tem um denominador, eu completo com 1. E vou tentar achar aqui a fração equivalente. Ó, muito fácil. Ó. Quem que eu tenho que multiplicar por 1 para achar 100? O próprio 100. Tenho que fazer a mesma coisa em cima para manter a fração equivalente. 0,6 dividido, 0,6 vezes 100, bom, eu estou multiplicando por 100, eu tenho 2 zeros, eu vou andar 2 casas para cá. Então, eu estou aqui, né? 0,6, 1, 2. Vou completar com 0, tá? Então, aqui vai ficar 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 é nada mais do que 60%. Beleza? Fizemos exatamente igual a outra vez, a outra questão. Mas existe uma outra forma que você pode fazer para achar essa fração equivalente. Talvez seja mais fácil. Ó. O que 200 é de 100? É o dobro. E 100 de 200? É a metade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo esse número por 2. 200 dividido por 2 dá 100. Se eu fiz isso aqui embaixo, o que eu tenho que fazer? Repetir em cima. Então, vamos lá. Dividido por 2, 120 dividido por 2. Olha ele aí, ó. 60 dividido por 100. Que isso aqui, na verdade, representa 60%. Ok? Vamos resolver agora exercícios da outra página. Então, pessoal, vamos agora resolver alguns exercícios da página 16. Tá? Vamos resolver o primeiro exercício, exercício número 1, que diz assim: em uma cidade cuja população é cerca de 55 mil habitantes, 16% da população tem 50 anos ou mais. Quantos habitantes dessa cidade têm 50 anos ou mais? Bom, vamos lá, vamos organizar o nosso problema. Nessa cidade, né, 55 mil pessoas vivem lá. 55 mil habitantes. Ele diz que 16% tem 50 anos ou mais. Tem mais do que 50 anos. E ele quer saber agora, mas não quer mais saber valores percentuais. Ele quer saber quanto esses 16% representam em números em relação a 55 mil habitantes, que é o total. Bom, vamos lá. 16% é 16 dividido por 100. Pegue a sua máquina e faça a conta, né? 16 dividido por 100. 0,16. Se você não quiser usar a sua máquina para fazer essa conta, ela é muito mais fácil também. Se eu estou dividindo, eu vou andar com a vírgula sempre daqui para cá. Então, se a vírgula está aqui, eu vou andar para cá. 1, 2 e coloco ela aqui. Mas se houver alguma dificuldade, você usa a sua calculadora, a sua máquina de calcular. 0,16. Agora, eu quero saber quantas pessoas representam 16% de 55 mil habitantes. Então, o que eu vou pegar aqui agora? Eu vou pegar 55 mil vezes 0,16. Vamos lá? Maquininha na mão, vezes 55 mil. 55 mil vezes 0,16, 8.800 habitantes. Ok? Então agora é o inverso do que a gente havia feito antes, né? Eu vou achar qual é o número decimal que representa esse percentual e vou multiplicar do total. Ok? Vamos lá. Vamos agora fazer mais um exercício e os demais vocês vão fazer aí, vão resolver com muita facilidade, porque eu já sei. Vamos resolver agora o exercício número 4. Mariana precisa comprar um fogão. Depois de pesquisar bastante, ela optou por um modelo de R$ 700 à vista ou R$ 800 em 4 parcelas.
de R$200. Sabendo que Mariana vai pagar com os R$800 que tem aplicado a 4% ao mês, por qual tipo de pagamento ela deve optar? Por quê? Bom, é um problema que está nos dando várias informações. Primeiro, ela precisa comprar um fogão que à vista ele custa R$700. Muito bem. A prazo, se ela for comprar parcelado esse fogão, ele vai sair 4, né? Deixa eu botar aqui, parcelado, né? Ele vai sair a 4 parcelas de R$200. Quanto dá isso aqui? R$800. Primeira informação que a gente tem que tirar daqui. Quanto ela vai pagar a mais se ela comprar parcelado? Fácil, né? 800 menos 700. 800 é o preço parcelado, então ela vai pagar a mais R$100. O problema, ele nos dá uma outra informação. Ele diz que ela vai pagar, que ela tem aplicado, ela tem um dinheiro guardado dela, aplicado, que rende para ela 4% ao mês. A gente não sabe qual é a quantia, mas ela tem 4% de rendimento ao mês, ou seja, o dinheirinho que ela tem no banco, ele dá a ela por mês 4% de juros de rendimento. Por qual tipo de pagamento ela deve optar e por quê? Bom, se ela tem um dinheiro guardado e esse dinheiro dá a ela um rendimento de 4% ao mês, nós temos que, primeiro, descobrir quantos por cento a mais ela vai pagar nesses 4 meses. Então vamos lá. Ela vai pagar R$100 a mais se ela comprar o fogão dela em 4 meses, em 4 parcelas. Então vamos lá. Eu vou calcular quanto é R$100, quanto representa esses R$100 sobre os 700. Vamos lá então. Então eu tenho 100 sobre os 800, que vai nos dar 100 dividido por 800, 0,125. Pode usar a sua calculadora aí. Quanto isso aqui está em porcentagem? Vamos lá, vamos tentar ver aqui. Bom, usando aquela regrinha, né? Aqui é 1. Aqui eu vou achar uma fração equivalente. 1 vezes 100 é 100. Vou fazer a mesma coisa em cima. 0,125 vezes 100. Se eu tenho dois zeros, eu vou andar 2 casas para cá. Se eu estou aqui, eu pulo para cá. Depois eu pulo para cá. Então aqui vai ser 12,5. Quanto dá isso aqui? 12,5%. Ah, muito bem. Então ela vai pagar a mais, ela vai pagar à loja uns juros de 12,5%. E o dinheiro que ela tem guardado rende para ela 4%, não é isso? Ao mês. Durante esses 4 meses, esses 4 meses que ela estará pagando o fogão, quanto renderia esse dinheiro que ela tem guardado, que a gente não sabe qual é o valor? 4% vezes 4 meses. 4 vezes 4, 16%. A pergunta do problema é: qual o tipo de pagamento ela deve optar e por quê? Bom, se o dinheiro que ela tem guardado lá vai render para ela 16% e
ela comprando o fogão parcelado, ela vai gastar, ela vai pagar de juros a loja 12,5, então para ela é mais vantagem comprar parcelado ou é mais vantagem comprar à vista? Porque se ela for comprar à vista, ela vai tirar esse dinheiro do banco para comprar o fogão. E aqui ela vai pagar parcelado ao banco, à loja, 12,5%. Ao passo que o dinheiro que ela tem no banco rende para ela 16%. Então, é lógico que para ela é mais vantagem ela comprar o fogão em 4 vezes, porque ela vai pagar 12,5% de juros e o dinheiro que ela tem no banco vai render para ela 16%. Então, é mais vantagem ela deixar o dinheiro dela lá e fazer a compra parcelada, porque o que ela vai ganhar de juros é mais do que o que ela vai pagar de juros. Então, a resposta aí seria, ela deve optar pela compra parcelada, porque ela irá ganhar em 4 meses 16% e irá pagar a loja 12,5%, sendo mais vantagem para ela pagar parcelado. Ok, gente? Então, olha, façam bastante, tentem fazer os exercícios, se esforcem, estudem bastante. Na próxima aula eu estarei enviando o gabarito, né, dessa aula número 2, com a resolução dos exercícios. E qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí nos comentários desse vídeo abaixo, que eu vou estar sempre olhando lá e tentando tirar as dúvidas de vocês. Então, até a próxima aula e estudem bastante.